Queridos, eu gostaria de ler a palavra de Deus para nós nessa noite, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Disse ele: ponham sal num prato novo e tragam-no para mim. Quando o levaram, ele foi à nascente, jogou ali o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra do homem de Deus. Pule 2 páginas à frente, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 agora. 2 Reis 4, 38, diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam todos. E já não havia mais morte e nem perigo no caldeirão. Amém. Recentemente eu tive o privilégio de participar de um encontro de pastores, onde nós estávamos nos preocupando com os órfãos no Haiti. Eu não sei se você sabe, mas o Haiti é um dos países mais miseráveis do mundo. E nós estávamos tentando levantar recursos para cuidar de crianças num orfanato no Haiti. E a pessoa a quem Deus chamou para abrir um orfanato naquele país era uma missionária aqui do Recife, aqui no Brasil. E ela contou uma experiência que marcou profundamente o meu coração. A maioria dos orfanatos no Haiti são ou de pastores, ou então daqueles bruxos que mexem com voodoo, aquela praga dos bonequinhos. E ela estava visitando exatamente um orfanato desse, onde o bruxo, o feiticeiro, que trabalha com voodoo, trabalhava. E quando eles entraram naquele orfanato, ela reparou assim muitas crianças em estado deplorável. Para você ter uma ideia, eles pegam um pouco de lama, misturam com um pouco de açúcar e fazem uma bolacha, um biscoito, e as crianças comem aquilo. Não tem outra coisa para comer. Ela entrou e uma criança chamou a atenção dela. Era um menininho de uns 4 anos que estava num canto. Chamou a atenção porque havia moscas sobre ele. Ele estava com aquele amarelo da morte no seu corpo. Os lábios dele estavam todos rachados, a pele dele vertia aquela água de alguém que estava morrendo. Você via o amarelão, ele malmente, o ventre dele subia e descia, respirava terrível. Era um menino que estava muito próximo da morte, e alguma coisa puxou o coração daquela mulher na direção daquela criança. As outras pessoas que estavam com ele ficaram com outras crianças, mas aquela criança chamou a atenção dela. E quando ela chegou, o coração dela se derreteu para aquela criança. Falou: ele deve morrer em questão de minutos.
E ela ouviu Deus falando: dá a ele o que você tem. Ela levou um susto, pensou até que fosse alguém soprando no ouvido dela, e ela falou: és tu, Senhor, dá a ele o que você tem. Mas ela pensou: não tenho nem dinheiro na minha bolsa, não tenho comida, não tenho nenhuma bolacha, eu não tenho nada. Mas alguma coisa levava os pés dela, empurrado para mais perto daquela criança, para mais perto daquela criança, até que ela chegou em cima da criança. E Deus falou de novo: dá a ele o que você tem. E ela pensou: não é possível que é o que eu estou pensando. Não é possível que é o que eu estou pensando. O filho dela estava com 9 anos já, o último bebê, a última criança dela. E ela sentiu que Deus estava dizendo para ela: dá para essa criança o teu seio. Mas ela não amamentava há 9 anos. E ela olhou para aquela criança naquele estado e teve repulsa, literalmente: não vou dar meu seio para uma criança nesse estado. Mas alguma coisa de Deus tocou o coração dela. Ela agachou, pegou aquele moribundo no colo, tirou a sua roupa e colocou o seio na boca daquela criança que ela nem conseguia. E ela ajudou a movimentar e falou: em nome de Jesus, suga. Em nome de Jesus, suga. Mas aquela criança não entende português, ela entende haitiano. Em nome de Jesus, suga. E ela falou que de repente ela sentiu assim que o menino começou a sugar. E o leite começou a brotar do seio. E a morte que estava nela começou a desaparecer. Aquele amarelo foi descendo e foi ficando rosado novamente. A criança foi... As cicatrizes dela, do braço, foram conseguindo. Os lábios todos rachados foram consertando na hora. No colo dela, nas mãos dela. Por uns 4, 5 minutos continuou aquela ação sobrenatural de Deus. Aquela criança se mexendo, sendo curada. Todo mundo parou, extasiado, olhando o que estava acontecendo. Não acreditava que aquela mulher ia dar o seio para aquela criança naquela circunstância. Todo mundo ficou extasiado. Passados 5 minutos, a criança estava totalmente curada, totalmente restaurada, totalmente viva. Inclusive soltou o seio dela e levantou meio combaleante, caminhando, e foi se envolver com as outras meninas lá. Deus ainda faz coisas extraordinárias hoje, amém. Deus faz isso na vida do seu povo, Deus faz isso na vida de cada um de nós. Essas 2 histórias que eu li são histórias parecidas com essa, muito interessantes. Sabe por quê? Porque a primeira história, meus irmãos, trata de uma cidade que tinha tudo para dar certo, de uma cidade maravilhosa, bem colocada, com boa estrutura, com boas indústrias, com bom comércio, mas tinha um pequeno problema: as águas eram amargas. E todo mundo sabe que se não há água, não há vida. Se não há água, não há produção. Se não há água que preste, não adianta, as coisas não funcionam. Essa é a primeira cidade que está aqui. E essa cidade, eu gosto de compará-la com algumas pessoas, com algumas vidas, ou até com a minha vida. Temos boa estrutura, temos boa educação, temos recursos financeiros, moramos bem, mas as águas que estão dentro de nós, por um evento qualquer que tenha acontecido num tempo qualquer, estão enfermas. E nós nunca encontramos a prosperidade, aquele bem, aquela vida boa que a gente sonhou. Aquela vida planejada não acontece na nossa vida, porque as águas dentro de nós estão poluídas, estão contaminadas, estão amargas. Jesus diz em João 7,47, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé, levantou as mãos e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava a respeito do Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre as pessoas naquele dia. Irmãos, as águas do nosso coração, as águas da nossa vida precisam ser saradas, como foram saradas essas águas aqui. Senão a nossa vida não vai, senão a nossa vida se torna como aquela cidade. Nosso coração não sossega, nós somos improdutivos, nós nos tornamos
inúteis para o cultivo. Não há coisa que plantado na nossa vida prospere. Há muita gente que infelizmente permitiu que as águas que correm dentro de si estragassem, ficassem doentes. E é assim que aconteceu com essa cidade. E pessoas que agem assim, não confiam, têm um coração amargo, não conseguem ver a vida de forma positiva. Tem tudo para dar certo. Você olha para o casal, tem tudo para serem felizes, mas não conseguem conviver. Tudo para eles é difícil, tudo para eles não dá certo. Há uma desconfiança, o coração não sossega. É uma terra ressecada, dura, que parece que nada que se semeia ali pega. As águas estão doentes, estão amargas, não são boas, e a terra se torna ruim para o cultivo. Essa é a primeira cidade. São pessoas que têm uma água ruim. Você já conhece a palavra mágoa, o sentimento mágoa? As pessoas que trabalham com essa técnica de autoajuda, eles dizem que a palavra mágoa é oriunda de duas palavras. A palavra má e a palavra água. As pessoas que têm mágoa, elas têm uma má água gerando ou correndo de dentro delas. Há uma má água fluindo de dentro de você. E isso causa essa mágoa, esse sofrimento, essa situação de você. E você sabe que a água ruim produz zika vírus, produz chikungunya, dengue, tudo quanto é coisa. Você sabe disso, né? Então, cuidado, né? A gente quer consertar a vida do vizinho, mas a água podre está lá em casa mesmo. Cuidado com isso, né? Então, tome cuidado. Tem tudo para dar certo. Aquela cidade era perfeita, estava em boa localização, energia elétrica sobrando, tudo, o sistema de lixo funcionando, mas a água não prestava. E se a água estiver estragada, nada disso funciona. Falam de um lugar que tem tudo para ser bom, mas que as pessoas chegam e comentam: nossa, que cidade boa, tão bem localizado, quantos recursos naturais, mas descobre que a terra não produz. Algumas pessoas olham para nós: nossa, que casal maravilhoso, que pessoa, que família, mas não sabem que lá dentro de casa as coisas não vão, as coisas não fluem. É uma guerra contínua, certo? Porque a água que rega a nossa vida é uma água que está doente, é uma água que está amarga, é uma água que não serve para as coisas. Um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença na vida, como essa água. A cidade tinha tudo de bom, menos aquela maldita água, e aquilo estragava, inviabilizava a cidade. Às vezes nós temos tudo para dar certo, nós temos tudo para dar, nós temos bom estudo, nós temos boa condição financeira, nós sabemos nos relacionar, mas dentro de nós, as fontes de Deus não estão gerando a água que devia gerar, estão gerando uma água amarga que está causando problema para a nossa vida. Quando você vai para a segunda história, que eu acabei de ler, é um pouco diferente. Nessa segunda história, o mundo está um caos, porque não há mais comida. Uma fome se impôs sobre a terra, e inclusive sobre Eliseu e os seus discípulos. Mas Eliseu e os discípulos encontram um lugar, conseguem achar um lugar onde ainda se consegue alguns legumes, alguns vegetais, para se fazer um ensopado, um sopão. E ali naquele lugar, na ânsia de fazer um ensopado generoso, que matasse a fome daqueles homens, um discípulo desavisado vai até a floresta, acha uma planta diferente, que ele não conhece, corta e traz. Apanha essa planta, lava, prepara e joga no caldeirão. E a mistura é feita. Alguém, quando está pronta, o primeiro que prova deveria ser um Vargas, porque se tiver que comer primeiro, eu vou sempre na frente, porque pode ser que os outros peguem tudo, né? O primeiro que foi, meteu a mão e enfiou, tem morte na panela, tem morte na panela, tem morte na panela. No pânico que isso causa, o profeta aparece e diz: tem que ser feita alguma coisa. Mas essa história, para mim, ela mostra uma coisa. A vida já não está boa, e vem alguém
e torna ela pior do que já está. Não há nenhuma situação tão boa que não possa ser melhor, e nenhuma situação tão ruim que não possa piorar. Já viu isso? Daí o nosso poeta diz: desgraça pouca é bobagem. Quando vem toneladas. Não tem comida, estão passando uma fome miserável. Alguém consegue fazer um ensopado envenenado. Gente, eu não sei se você está rindo, mas eu vejo isso acontecendo na vida de pessoas de vez em quando. Você está numa pioral e ainda alguém te liga. Tem uma notícia, que é a boa ou que é a ruim? Já sabe, não tem notícia boa. É só notícia ruim. Um telefonema pode acabar com o dia da gente. A coisa está ruim e esse indivíduo coopera para que fique pior. Ele joga o veneno no caldeirão e a comida não presta mais para comer. Por que essas duas histórias têm que ser vistas juntos? Porque em ambas as histórias, o profeta toma decisões curiosas. Em ambas, o profeta agrega ao que não está bom uma coisa. Ele coloca naquilo que não está bom um ingrediente que vai mudar a situação toda. Na primeira, ele pede um prato novo. Com esse prato novo, ele pega um pouco de sal, vai lá no manancial das águas, vai lá na nascente daquele rio e salga aquela nascente, joga aquele sal lá. Na outra história, ele pega um prato de farinha e vai lá, acrescenta farinha naquele ensopado, e o ensopado fica bom, desaparece o veneno, e ele pode ser comido, pode ser consumido por todos. Essa ideia, queridos, de agregar valor, de contribuir, de não jogar nada fora. Nós somos uma sociedade que descarta muitas coisas. A gente descarta pessoas, a gente descarta marido, descarta esposa, descarta filhos, descarta celular, descarta um monte de coisa. A gente vai se desfazendo, vai jogando. Vai. O Eliseu aqui, sabe, estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de aperto. Não é hora de descartar nada. É hora de acrescentar alguma coisa para curar aquilo que está enfermo. Em vez de você descartar o seu casamento, participe com o Cláudio Duarte agora e salve o seu casamento com inteligência, em nome de Jesus. A oportunidade está dada, a igreja está promovendo isso para o seu bem, e você vai ficar em casa porque vai custar R$30 o ingresso? Ah, vai te catar, rapaz, toma vergonha nessa cara, não é? Gente, agrega alguma coisa, faz alguma coisa ali, coloca alguma coisa, não descarta. Esse texto me fala de situações que não estavam bem, mas que foram contornadas por uma iniciativa precisa e, sobretudo, uma iniciativa de fé do profeta. Meu irmão, para o cara pegar um prato de sal e lá na nascente da água tem que ter muita fé. Porque é um total absurdo. Nunca ninguém ouviu dizer que jogar sal na água resolve. Lá no Antigo Testamento, quando o povo está saindo do Egito, indo para Israel, eles chegam em Mara, um lugar. E as águas de Mara eram águas amargas. E Deus fala a Moisés: corta uma madeira, uma árvore, e joga dentro dessa água. E o Moisés corta a madeira, joga na água e a água é sarada. Mas aqui o Eliseu nem corta uma árvore. Ele pega um prato de sal, que era a coisa que ele tinha ali na mão, vai lá e resolve o problema. No caso do sopão ali, ele vai exatamente com outra coisa, farinha. Eu acho que o Eliseu era meio baiano, porque baiano é chegado numa farinha, né? Então ele sabia exatamente o que aquele povo precisava. Agora, essa é uma iniciativa de fé, irmãos. Isso é um negócio absurdo, só Deus para fazer um negócio desse. Agora digo para você, não importa se a vida está ruim por alguma coisa que venha te acompanhando, que está dentro de você, que faz parte da sua história. Não importa se alguém jogou veneno no seu caldeirão. Não importa se a vida está ruim porque a água que eu carrego não é boa, ou porque a comida que estava para comer alguém conseguiu envenená-la. Não importa.
Não olhe para isso. Importa sim que é possível contornar tudo isso com uma iniciativa prática, pontual e, acima de tudo, marcada pela fé. Em nome de Jesus, a gente pode contornar tudo isso que está acontecendo. E é isso que Eliseu ensina, que tem horas na vida que você não joga fora, você agrega, você intervém, você abençoa, você coloca um pouco do que é seu naquilo e tudo aquilo muda para ser diferente. Amém? É assim que se faz. Agora deixa eu tirar algumas lições para nós desses dois textos. Primeiro, talvez você se identifique com pessoas que têm tudo para dar certo, mas a vida parece que não vai. Parece que falta água, a sede nunca é saciada. Ou então, tinha tudo para dar certo, mas alguém veio e acabou com tudo. Destruiu a sua possibilidade de sucesso. Não importa de onde veio, se de dentro ou se de fora. O que importa é que, de repente, você pode fazer alguma coisa para mudar esse quadro. E qual é a primeira coisa que Eliseu faz? Ele vai identificar a origem das coisas. Eliseu vai aonde? Vai lá na nascente, lá onde tudo começa. E lá na nascente, ele joga o sal lá. Nós somos especialistas em tratar efeitos e não causas. Nós não fazemos prevenção, já reparou? Nós vamos quando estamos na questão de saúde. A maioria dos homens morre com câncer de próstata porque não fazem prevenção. As mulheres estão morrendo aos montes por câncer de mama porque não fazem prevenção. Daí, depois que estão tomadas pelo câncer, vão procurar ajuda, daí é tarde demais. O Eliseu é vivo, ele vai lá na fonte, fala negativo, vamos aqui, vamos identificar a origem dessas coisas. Vamos procurar um manancial, onde que essa coisa nasce, de onde que ela vem, onde é que ela surge. Porque se eu vou fazer alguma coisa sobre elas, eu não posso fazer onde as águas desaguam. Eu tenho que fazer onde elas nascem, onde elas começam. E aqui é um princípio de vida. A gente tem que começar tudo pela raiz. Tem que começar a tratar lá atrás. A gente sempre tenta atuar quando as coisas já tomaram desdobramentos e proporções grandes. Quando, na verdade, a gente tem que agir no nascente, no início de tudo aquilo. Parar e dizer, eu vou cortar isso aqui. Eu não vou fazer mais isso aqui. Eu tenho que cortar. Eu preciso. Onde se origina os nossos problemas? Em dinheiro? Em questões de fé? Questões de saúde? Se você parar para pensar, você vai achar. Onde é que está a raiz de tudo isso? E se você tratar pela raiz, não há problema nenhum. Eu tive recentemente, há uns anos atrás, eu tive um câncer. Eu estava bem, e eu ia pregar em Campinas naquele dia, e o meu médico me ligou em Curitiba, dizendo, Vargas, passa aqui que eu preciso falar com você. Ele disse, eu detectei um câncer no seu pulmão, e é um câncer de pequenas células, ele é muito violento, e ele vai te matar em poucos dias. Se eu fosse você, eu internava agora. Eu falei, não, eu tenho que pregar em Campinas, eu tenho que fazer meu trabalho lá, então eu vou para Campinas, prego, na volta a gente vai ver o que podemos fazer. E eu fui para Campinas. Não mudou minha vida, não mudou meu sorriso, não mudou minhas brincadeiras, não fiquei abatido. A Leni, muito forte também ao meu lado, ou torcendo que eu fosse, não sei. Ela ficou firme também, foi bonito a atitude dela, e nós fomos para lá. E tem um evento que, irmãos, há coisas que só acontecem comigo, nunca vão acontecer com outra pessoa. Daí terminou o culto, uma igreja pentecostal, os irmãos cheios de Deus, foi abençoado demais. No final tinha um coquetel, servido ali na igreja mesmo. E tal, daí eu falei, não é justo que eu fique quieto, não fale para o pastor que eu estou com esse câncer, pelo menos para eles orar por mim. Daí, terminado ali, estávamos lá naquela comunhão, eu cheguei ali e falei, pastor, eu queria falar uma coisa com você, só para você ficar por dentro, porque você vai ouvir, então é melhor ouvir de mim. Eu fui diagnosticado com câncer violento no pulmão, e eu tenho que me tratar rapidamente, senão eu vou acabar morrendo. Ele levou um susto e falei, mas aproveite que os irmãos estão aqui e orem pela gente. Ele falou, irmãos, dá licença aí, pegou o microfone.
pastor Vargas está me contando uma coisa aqui e eu preciso agora chamar os irmãos aqui. Nós vamos orar por ele aqui e tal. Daí falou, irmão Sebastião, o irmão mais velho da igreja, esse irmão é um ancião aqui da igreja, eu vou dar a ele o privilégio de orar pelo pastor. O irmão estava comendo quibe, estava com a boca cheia de quibe. Eu e Leni ajoelhamos e o irmão Sebastião, que faltavam uns 14 dentes mais ou menos, né? Ele despejou uma oração em cima de nós, meu irmão. Já recebeu uma unção com quibe, cara, é fantástico. Cura câncer, cura próstata, cura tudo que é negócio. E a crise de riso que eu teve quando eu fiquei coberto de quibe, cara, mas fiquei bem, graças a Deus. Então, gente, coisas acontecem na vida da gente. Agora a gente tem que... Aquele médico identificou exatamente a raiz do problema quando estava começando aquele câncer. E por isso ele eliminou e o câncer desapareceu da minha vida. E eu fiquei bem, eu estou sarado para a glória de Deus. Agora deixa eu criar uma situação imaginária com você. Vamos que você sempre quis ser um empresário. Já é a 4ª ou 5ª vez que você está tentando abrir o seu próprio negócio. E você já vê sinais de que o negócio não está fluindo como devia. Porque pessoas que prometeram que iam te ajudar não estão te ajudando. Pessoas que iam te apoiar não estão te apoiando. Você está fazendo tudo o que pode, mas você sente que seus recursos estão naufragando. E que você está começando a ter prejuízo. E que todo esforço que você faz não redunda em bom resultado. Não é hora de você parar e perguntar para você mesmo, de onde vem esse meu desejo de ter o meu próprio negócio? Essa minha ansiedade para resolver os problemas do meu jeito, a toque de caixa. De onde vem essa desorganização pessoal, que eu tento fazer uma coisa e não acontece? Gente, é importante identificar a fonte, de onde vem isso? De onde vem esse meu desejo de empreendedor, quando eu não sou nenhum administrador? De onde vem essas confusões? Às vezes a gente precisa identificar a fonte de algumas coisas. Por que elas não dão certo na nossa vida? Às vezes a gente precisa procurar alguém para nos ajudar nesse sentido. Eu tenho pensado, eu tenho visto pessoas que sempre têm razão, mas eles têm 5 ou 10 desafetos na vida. Eu digo para você o seguinte, se você contar nos dedos e tiver mais desafetos do que dedos na sua mão, pode ser que o problema não seja nas pessoas, seja você mesmo. Identifique onde está a fonte do seu problema. Por que você não consegue se dar com as pessoas? Se você já está no 3º, 4º relacionamento afetivo e não está dando certo, é possível que o problema não seja as outras pessoas, seja você mesmo. Você tem que ter honestidade para parar e sentar e dizer, olha, eu sou um problema. Eu estou bloqueado, eu preciso que alguém ore por mim. Procurar o manancial, procurar a fonte, perguntar onde começam esses problemas. E não onde eles desembocam. Qual é o manancial da minha crise existencial? De onde vem? Há pessoas que têm um medo tremendo de certos tratamentos. Talvez você esteja pensando, se eu fizer isso que você está falando, pastor, talvez eu vou ter que começar a fazer terapia. Por que você tem medo de terapia? Todo mundo vai amar. As pessoas ao seu redor, se você começar a fazer terapia, vão dizer, que benção, olha que mudança que está acontecendo, está sendo tratado, finalmente caiu a ficha. Não tenha medo de encarar os seus problemas, você precisa. Eu creio na oração, mas eu creio também que existe uma ciência que ajuda a gente a resolver problemas. Outra pessoa pode dizer, eu não quero falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto, porque esse assunto morreu para mim. Morreu ou você colocou uma pedra em cima? Se você colocar uma pedra em cima de alguma coisa que está viva na sua vida, aquela coisa vai continuar viva lá. E amanhã ou depois uma comunidade de bichos vão sair lá de baixo, porque está vivo. Contei no culto das 5 a história do pastor e do frango. O
pastor e a esposa vieram da igreja meio tarde, no culto da manhã, chegaram em casa, compraram um frango daquele de televisão de cachorro, fizeram uma salada e almoçaram o frango lá. Sobrou uma carcaça, uns pedaços de frango, e a esposa, olha, eu vou lavar a loucinha aqui, você guarda as comidas para mim, guarda o frango. Ele pegou aquele resto de frango, em vez de colocar na geladeira, pastor, é complicado, colocou dentro do forno. Tudo bem, fechou o forno, já tudo bem. O dia passou, correram lá, ela professora, ele pastor, correndo atrás da coisa. No outro dia, a esposa chega em casa no final da tarde com ele, tem um cheiro esquisito nessa casa. Ele falou, não estou sentindo nada não, tá tudo normal, é você que está com o cheiro que você trouxe lá da rua. É um cheiro esquisito. Daí ela pegou um pinho-sol, um negócio lá, jogou, deu uma desinfetada, mas o cheiro continuava. No segundo dia, eles voltaram do trabalho, e quando entraram em casa, a coisa estava feia. Daí ela falou, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou, deve ser ali, no lado de fora da casa, a caixa onde vai os detritos da pia, aquela caixa que guarda aqueles resíduos, deve estar suja. Vou chamar o rapaz, ele vai limpar e vai resolver. Chamou o rapaz veio lá, limpou tudo, falou, pastor, está tudo bem, lá está limpo, não tem problema. E o cheiro continuava. No terceiro dia, a mulher já não conseguia entrar em casa. Mas tem uma coisa errada aqui, um bicho morto, alguma coisa. Daí a mulher com aquele faro feminino falou, isso é cheiro de comida estragada. Ele lembrou, meu Deus, o frango. O frango estava lá infestado de larvas, virou uma coisa maravilhosa. Irmão, na vida emocional é a mesma coisa. Não adianta você guardar o frango, porque o frango vai apodrecer e vai fazer cheirar mal, e você sabe que os outros vão sentir. O frango tem que ser jogado no lixo da existência, tem que ser resolvido, ser tratado de uma vez para sempre. Elimina esse frango podre da sua vida, pelo amor de Deus, e vai ser feliz. O manancial continua gerando água correndo. Se ele não for tratado, não há como mudar a sua vida. Agora, para ser tratado, tem que ter relação com perdão, complexo de inferioridade, todas essas coisas. Senão a sua vida jamais vai se encaixar. Precisa ser tratado. Precisa descobrir onde é que está a fonte dos meus problemas. E, segunda coisa, colocar nela alguma coisa vindo de uma nova estratégia. É interessante que o profeta pede um prato novo. Quando eu li, eu parei e falei, mas prato novo? Por que o sal é uma coisa tão corriqueira, tão comum, tão normal, mas tem que ser posto num prato novo. Ele não usa o mesmo prato. Por quê? Porque o conteúdo é o de sempre. O método para tratar tem que ser novo. Não dá para continuar fazendo do mesmo jeito que fazia. Está na hora de mudar, certo? Perdão é sempre perdão, reconciliação é sempre reconciliação, autoestima sarada é sempre autoestima sarada. O que tem que mudar é o método para tratar isso. Só esse prato novo pode levar esse sal ao manancial. Prato velho não dá, não serve, não precisa. Então eu preciso descobrir na minha vida qual é o meu prato novo. Ou seja, eu preciso descobrir uma nova forma de abordar os problemas, as minhas crises, as minhas dificuldades. Eu preciso desse prato novo, onde eu vou pôr o mesmo de sempre, mas enxergar isso de um modo novo. É atribuído ao cientista Einstein aquela frase que diz o seguinte: retardo, sabe o que é retardo? É fazer sempre as mesmas coisas, tentando ter um resultado diferente. Há pessoas que não fizeram nada, não vão fazer nada, mas estão acreditando só porque o ano mudou, de 2016, 2017, a vida vai mudar. Eles continuam fazendo do mesmo jeito que fizeram em 2016 e não funcionou. E agora, porque mudou o ano, vai funcionar. Não vai. É retardo. É retardado quem pensa isso.
Eu tenho minhas crises de retardo. Eu falei, uma das minhas crises, às vezes, sabe que os carros, todos eles têm uma bateria que gera energia no carro, mas que com o tempo ela morre, né? Eu já me peguei assim, deixei algumas luzes acesas dentro do carro, claro, a bateria acabou, eu cheguei lá, bati na partida, nada. Bati de novo, nada. Bati a terceira vez, daí eu saí do carro, né? Dei uma volta, me acalmei, como que dizendo, a bateria vai descansar e na próxima vez ela vai reagir. Então lá vai o inteligente, retardado, fazer do mesmo jeito. Daí abri o capô, dei um soco na bateria, né? Uns tapas assim, acorda, acorda, reage. Tac, nada, tac. Daí tem que ter uma esposa do lado. Querida, a bateria morreu, tem que trocar. Ah, é? Como é que eu não reparei? Não reparou porque é retardado. Está fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Não vai ter. Ou você troca a bateria ou você não sai do lugar. É verdade. Infelizmente, irmãos, nós somos assim, certo? Usamos a mesma estratégia para resolver um problema que a gente sabe que não está resolvendo, que precisa de um outro tipo de tratamento. Às vezes a gente se mete em situações que a gente já esteve, a gente perdeu alguma coisa e a gente vai repetir aquela mesma coisa. A esposa está dizendo, não entra nisso, que é fria, você sabe que isso não vai dar certo. Eliseu faz isso, ele vai exatamente onde o negócio começa, identifica o manancial e resolve o problema que estava lá. Irmãos, eu acho que é muito importante a gente inovar, às vezes, a forma de agir em algumas situações. Eu sempre gosto de dizer que é muito importante no casamento, principalmente. Eu estou casado há 43 anos, e bem casado, graças a Deus, mas eu faço um esforço para isso, não, me custa um alto valor, esse casamento me dá muito trabalho. E às vezes eu tenho que aprender algumas coisas e decorar. Esses dias eu ouvi alguém, um testemunho de um missionário, dizendo, eu estava lá no Bali, lá naquela região lá, e eu estava passando necessidades, mas eu sabia que aquele era o lugar do universo onde eu queria mais estar, porque Deus estava ali comigo. Aquele era o único lugar do universo que eu queria estar. Vi aquela frase e guardei. Um dia, aí, outubro, fez uns dias frios, parecia de inverno, lá no Ervino, e eu estou lá, né? A gente dorme assim, bem, eles chamam de conchinha, né? Eu faço uma chave de perna lá embaixo, na Leni, outra mais no meio, o braço na cintura e esse no pescoço. Então, ela fica totalmente imobilizada, e a gente está ali. A gente respira só para o coração não parar, sabe? Devagarinho, assim, daí veio aquele sono gostoso, assim, está chegando, eu lembrei da frase, falei, é o momento. Eu falei, querido, você está acordada? Está acordada? Você me acordou, né? Agora eu estou. Falei, eu preciso dizer uma coisa, não pode ser amanhã? Falei, não, tem que ser agora. O que é? É o seguinte, querida, queria te dizer que não há outro lugar no universo que eu gostaria de estar mais do que estar aqui com você agora. Meu irmão do céu, é como se tivesse encostado aquele negócio de ressuscitar morto, sabia? Tchum! A mulher deu um pulo na cama desse tamanho assim. Ai, mas que coisa mais fofa, amor. Irmãos, o desdobramento dessa história eu não posso contar aqui, porque a criança. Mas naquele dia foi constatado pelo sismógrafo lá de Florianópolis que a terra tremeu no Ervino. Tremeu. Estratégia nova, meu jovem. Faça alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. Prato novo. Bom,
tudo isso não deixa de ser uma questão de fé, né? Fora as brincadeiras, né? A segunda história, para terminar, alguém errou. Alguém pegou um fruto de uma planta que não conhecia e colocou desavisadamente no caldeirão de comida que era para todo mundo comer. Alguém fez o que não devia, na hora que não devia, do jeito que não devia. E esse é o problema que às vezes nós não podemos controlar. Nós não podemos controlar o que as pessoas fazem. Mas o que eu quero mostrar nessa situação não é o que Eliseu fez, o profeta, sim o que Eliseu não fez. Eliseu não procurou culpado. Quem é o responsável por essa irresponsabilidade? Quem é o responsável por envenenar o colégio de profetas aqui? Quem é o responsável? Não. Sabe o que Eliseu faz? Quando as coisas, Eliseu podia ter dito, o que está acontecendo? Mas ele não diz, ele não procura culpados. Quando as coisas saem dos eixos, irmão, para mim e para você, às vezes a gente tem que descobrir quem é o culpado, quem é o responsável por essa coisa. Eliseu não faz isso. Pelo contrário, ele coloca alguma coisa que ele tinha naquela situação para resolver o que estava lá. Ele pede um prato cheio de farinha e enche aquele ensopado de farinha. E o problema está resolvido. Eu acho que às vezes nós gastamos muita coisa na nossa vida procurando culpados. Tentando achar culpado não adianta. Eu lembro um dia, nós tínhamos comprado um carro novo. Nossa casa tem a garagem, tem duas colunas que sustentam uma passarela. E a Leni saiu do meu carro novo.com pô, naquele negócio. Eu falei, eu mato essa mulher hoje. Hoje ela não escapa. Mas daí eu pensei, já está arrasada pelo que aconteceu. Se eu falar qualquer coisa ruim, não vai consertar o carro. Vai? Claro que não vai. Vai ficar pior para ela. Então eu falei, querida, nenhum problema. Isso a gente conserta. Eu vou consertar você mais tarde, quando passar esse momento. Porque às vezes, gente, a gente cria um problemão procurando culpado ou condenando quem fez alguma coisa. Não resolve. Não ia desamassar o carro. No outro dia peguei o carro, levei lá, o cara desamassou, paguei. E até hoje não perdoei ela, mas está firme aí, tá? Então, querido, a culpa que a gente acha nos outros é uma coisa verdadeira, só que ela não é necessária. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu já vou terminar, mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso, sabe por quê? Porque muitos de nós carregamos culpa sobre a nossa vida. E às vezes a nossa vida não vai, porque a gente tem uma sobrecarga de culpa. Eu contei que eu tenho uma garagem na minha casa para 3 carros, mas eu tenho só um carro. Os outros 2 espaços da garagem eu uso para guardar os meus tesouros. Meus tesouros é um pedacinho de madeira que eu achei, é um fio de eletricidade que um dia eu posso usar, alguns pregos enferrujados que eu guardo, alguns parafusos, algumas latinhas especiais, alguns vidros especiais que um dia eu vou fazer um artesanato com aquilo, um pouco de papel, um monte de bugiganga que todo mundo tem em casa. Eu sei que se eu for lá na sua casa, eu abro uma gaveta, está cheio de porcaria lá, que está lá. Elas não servem para nada, mas elas são reais, elas estão lá e a gente não deixa tirar, não é verdade? Então eu vim para o encontro com Deus 3 dias na bênção aqui, voltei para casa, a Leni veio me buscar aqui, entrei no carro, ela foi dirigindo até em casa, eu na unção, cheguei lá, quando o carro entrou na garagem, eu olhei e falei, hoje meu casamento acaba. A mulher aproveitou minha ausência de 3 dias e destruiu os meus tesouros. Queimou o que era de queimar e jogou fora meus parafusos, meus pregos, meus coisas todas. Arrebentou comigo. Eu falei, eu não vou conseguir viver com isso. Mas daí eu descobri uma coisa, irmãos. Todas essas coisas são reais, mas não são necessárias. É igual a culpa, ela existe, está ali.
mas não é necessária. Pelo contrário, ela toma lugar de outras coisas na nossa vida. A culpa toma o lugar do amor, toma o lugar do carinho, toma o lugar de uma série de coisas. E a culpa é tão má que ela vai crescendo na vida da gente. Ela vai tomando espaço e vai expulsando coisas da nossa vida. Eu não quero viver debaixo de culpa em nome de Jesus. Eu não quero culpa de nada. Certo? Eliseu fala para o rapaz: nós estamos vivendo um momento de crise, não é importante buscar quem é responsável, e nós não podemos jogar o ensopado fora. O ensopado está envenenado? Tá. Mas num tempo de escassez, eu não vou jogar fora o que eu tenho. Numa época em que a família está tão degradada, destruída, eu não vou jogar minha família fora. Numa época de crise financeira, eu não vou jogar o meu dinheiro fora. Numa época em que a fé está escassa, as pessoas não acreditam em nada, eu não vou jogar minha fé fora. Eliseu olha para o ensopado e diz: não se pode jogar fora uma realidade, uma raridade dessa em tempo de escassez. E sabe o que ele faz? Ele coloca algo naquele ensopado para resolver aquilo. Ele coloca aquela farinha. Eliseu tinha uma maneira esquisita de escolher coisa, sal, farinha, mas a verdade é que tudo aquilo funcionava, porque não era a farinha nem o sal, era o Deus que estava agindo na vida dele, direcionando ele a fazer aquilo. A lição é essa: quando você já entendeu que não adianta procurar culpados, que procurar culpado não resolve nada, e jogar fora não é uma opção, você agrega valor àquele tipo de coisa. Ele põe alguma coisa lá e tira o perigo que existia ali. Eu quero terminar conversando com você bem de perto. É possível que você tenha uma vida muito boa. É possível que você se identifique com aquela cidade. Tudo está no lugar, tudo bonitinho. Tudo está mais ou menos funcionando. Mas se você for honesto, se você for sincero mesmo, você descobre que há águas amargas jorrando da sua vida contra você. Você já identificou que elas existem, mas você não sabe o que fazer. Eu quero convidar você hoje, para nós aqui como Eliseu, ir lá na nascente dessas águas e colocar o sal do Espírito lá nessa nascente e acabar com essas águas amargas. Porque o texto diz que quando Eliseu jogou, as águas foram saradas, começaram a fluir águas doces e a cidade foi toda restaurada. Eu quero dizer para você, há restauração para você em nome de Jesus. As suas águas podem ser adocicadas, adoçadas nessa noite. Ou talvez alguém jogou veneno em você. Você ia muito bem, você estava lá, era difícil, mas alguém veio lá inadvertidamente, talvez até sem querer, um parente seu, lançou um veneno no seu caldeirão, e você vem sofrendo com isso a sua vida. Eu quero dizer que hoje nós podemos jogar uma farinha nessa caldeirão, e tirar esse veneno em nome de Jesus, para você poder se alimentar, viver, andar e ser feliz. Amém? Nós não podemos sair daqui nessa noite sem ir na fonte dessa situação, e procurar que o Espírito Santo traga um tratamento para nós. Você que entendeu o que estou falando, você que acha, acredita que o que eu tenho falado tem a ver com você, não com o seu vizinho, não com o seu marido, não com a sua esposa, não com o seu filho, tem a ver com você, eu gostaria de orar com você. Eu não sou o Eliseu, eu sou só o Vargas, mas a Bíblia diz que se 2 ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, é concedido lá no céu. Se você gostaria que eu orasse com você por essas causas que eu falei, eu te desafio a ficar em pé agora.